Oi, tudo bem? Professora Érica aqui, trazendo mais um Bora Falar de Política. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, de curtir e compartilhar nossos vídeos, se você gostar. Também faça seu comentário, me conta o que você pensa sobre esse assunto. Então hoje no Bora Falar de Política, vamos começar uma pequena série de vídeos sobre o Congresso Nacional e seus componentes. O Brasil possui um sistema bicameral, o que significa que no âmbito federal existem a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. Essas duas casas elaboram e votam as leis federais, inclusive fazendo emendas à Constituição e fiscalizam a aplicação de recursos públicos. Os deputados representam o povo brasileiro, enquanto os senadores representam os estados da federação. Juntos, Senado e Câmara formam o Congresso Nacional. Cada ente federado representado pelos senadores, sejam os 26 estados, seja o Distrito Federal, possui 3 senadores, sendo o Senado composto por 81 membros. Eles possuem 8 anos de mandato. O número de deputados já é diferente, sempre proporcional à população do ente federado que representam. As contas são ajustadas a cada eleição. Um estado ou ente federado não pode ter menos de 8 nem mais de 70 deputados. E o total que constitui a Câmara é de 513 deputados. O estado de São Paulo, mais populoso, ele tem hoje 70 deputados, enquanto que Amazonas e Acre, que são estados bem menores em população, possuem o mínimo, que são 8 deputados. Eles têm um mandato de 4 anos. Como se aprovam as leis federais? Uma das casas, seja o Senado ou a Câmara, propõe e vota uma lei. A outra casa, que é chamada de casa revisora, analisa o projeto e decide se deve ou não aprová-lo, com ou sem modificações. Se aprovada em ambas as casas, a lei vai para o presidente, que decide se sanciona, aprova ou se veta, recusa. Se vetar, as casas se reúnem como Congresso Nacional para decidir se derrubam o veto presidencial. O resultado desse processo é uma lei que vale em todo o território nacional. É interessante observar que se propõe a reforma política e uma das propostas seria justamente eliminar uma dessas casas para tornar os processos mais baratos e mais eficientes, economizando milhões em dinheiro público todos os meses. E por que é importante conhecer o funcionamento dessas casas? Como deputados e senadores decidem sobre as leis que regem o nosso dia a dia em todas as áreas, educação, saúde, segurança pública, é importante saber como as leis são feitas e entender se elas estão elaboradas para atenderem às demandas da população. Se você compreende o processo, você tem mais facilidade de acompanhar e de entender as notícias sobre o assunto. Como todas as instituições democráticas, o Congresso Nacional deve ser fiscalizado de perto por todos nós, nunca fechado. Se queremos realmente que nossas garantias constitucionais sejam mantidas, porque ele é uma das instituições que sustenta a nossa democracia. Lembre-se, fechar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal ou seus equivalentes e silenciar a imprensa são os primeiros atos de qualquer regime ditatorial. Se prezamos a nossa democracia e queremos mantê-la, jamais devemos advogar semelhante coisa. Fiscalizar, sim. Fechar, não. No próximo vídeo, vamos falar dos deputados, seu papel e por que a eleição do presidente da Câmara dos Deputados Federais é acompanhada com tanto interesse. O que isso significa? Certo? Gostou? Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e acompanhe a gente nas redes sociais. Comenta também e me fala o que você pensa sobre esse assunto. Então, bora falar de política?